Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. O programa de hoje vai discutir um assunto muito delicado e mais comum do que a gente pensa. Recebemos uma sugestão de um telespectador que conhece uma situação bastante desagradável. Um casal cristão, frequentam a igreja, leem a Bíblia, servem a Deus, buscam santidade, enfim, uma família bacana do ponto de vista da fé. Entretanto, a esposa, por alguma razão, não aceita ter intimidade com o marido, isso já faz bastante tempo, longo tempo. E esse marido, então, começa a indagar dos líderes da igreja se essa condição lhe dá, biblicamente falando, liberdade para o divórcio, na medida em que ele não tem uma necessidade e, por que não dizer, um direito, né, supridos pela esposa, que, apesar de crente e cristã, não se sujeita a ser parceira dele na cama. A Bíblia, aparentemente, dá espaço para o divórcio em algumas circunstâncias. Essa seria uma dessas circunstâncias? A pergunta que eu quero fazer é a seguinte: se essa situação acontecesse no âmbito da sua família da fé, qual seria a proposta ou a solução que você apontaria para esse casal ou para esse marido que buscasse em você ajuda, conselho, orientação e oração? E além da sua resposta, eu também gostaria de saber no que essa resposta se baseia. Por que você daria a orientação que daria a esse esposo aflito e necessitado? Vamos lá? Está no ar o Vejam Só. Olá, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, começamos mais essa edição do programa Vejam Só. Hoje nós vamos atender a sugestão do irmão Israel Cordeiro, que deixa eu esclarecer desde agora, não é o marido em questão. Ele conhece a situação e enviou para nós a pergunta envolvendo essa condição triste aí que nós vamos discutir. Óbvio que os personagens reais não serão, não são nem de nosso conhecimento e, portanto, não serão aqui revelados. Quem vai conversar conosco hoje sobre isso são dois irmãos que trabalham com casais, com aconselhamento de casais, envolvidos com a fé, envolvidos com a igreja. Uma delas estreia, aliás, os dois estreiam hoje, não Vejam Só, né? Os dois estão participando pela primeira vez. E a nossa doutora é a doutora Érica del Huerto Tori. Ela é terapeuta holística e de famílias e membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Seja muito bem-vinda, doutora Érica. Paz e graça. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Obrigada pela oportunidade e pelo convite de estar aqui. Bom, antes de perguntar onde fica a igreja da irmã, todo mundo quer saber qual é a sua nacionalidade, visto não ser brasileira. Minha nacionalidade, eu sou argentina. Sim, morando já no Brasil há algum tempo. Adotei o Brasil como meu país de adopção. Casou com brasileiro? Não, casei com argentino. Qual o problema de casar com brasileiro? Que tem poucos homens, então decidi... Ok, está certo. E a igreja da irmã, qual é? A Igreja Adventista, eu sou do Riacho Grande, de São Bernardo do Campo. E a senhora sabe o endereço lá, não? Não recordo muito bem. Não tem problema. Não recordo no momento. Muito agradecido por estar conosco. Boa estreia, seja bem-vindo. Obrigada. Do outro lado, viajou para estar conosco o evangelista Ivan Alcântara. Ele é integrante do Ministério da Assembleia de Deus, Ministério Areal, lá em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, irmão. Paz e graça. Tudo bem com o senhor? Paz e graça, pastor Heber. É um prazer estar aqui. Estou bem. Estar contigo é uma honra para mim. Boa estreia. Obrigado.
O irmão desenvolve o ministério com casais, né? Sim. E, aliás, o presente da Agrade hoje é exatamente o livro do irmão Ivan Alcântara. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui. Mas onde fica a Assembleia de Deus Ministério Areal que o irmão frequenta? A Assembleia de Deus Ministério Areal, que eu sou membro, né? Obreiro, fica em Angra dos Reis, um bairro chamado Frade, na Rua dos Pinheiros, número 10, fica às margens da Rio Santos ou Santos Rio, né? No estado do Rio de Janeiro, Angra dos Reis. Muito obrigado pela presença do irmão. Amém. Seja bem-vindo, Prazer, boa estreia. Vamos ver o que o nosso querido e amado Zeca, que sempre nos surpreende com suas matérias, o que ele aprontou para apresentar o difícil dilema de hoje. Vejam só. Os problemas que os casais enfrentam são tantos que dificilmente conseguiríamos tratar de todos eles nos debates do Vejam Só. Mas existem algumas situações que precisam de mais atenção, além de levantarem grandes polêmicas dentro das igrejas. Hoje traremos ao debate um assunto muito delicado, que muitas vezes é tratado de maneira secundária pelas igrejas. Só que é o tipo de dificuldade que atrapalha muito a caminhada de um casal. A importância é tanta que o próprio apóstolo Paulo tratou do assunto, orientando o posicionamento dos crentes da igreja de Corinto. A pergunta do nosso debate de hoje é a seguinte: a recusa da esposa em ter intimidade com o marido por longo tempo justifica o divórcio? Que situação delicada. Mas vamos analisar as orientações bíblicas sobre essa questão. Vamos direto ao texto lá de 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 3 e 4. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre seu próprio corpo, e sim a mulher. Depois de passar várias orientações sobre questões importantes, o apóstolo Paulo, nesse capítulo 7, discute a conduta apropriada de casais, a fidelidade duradoura no casamento, o decoro de virgens e a continência. Com exceção de algumas passagens em outras partes do Novo Testamento, esse capítulo é singular em apresentar diretrizes básicas para aqueles que são casados, aqueles que desejam ser ou que no passado foram e aqueles que querem permanecer solteiros. Com grande entendimento das intimidades da vida conjugal, Paulo declara que tanto o marido como a esposa devem cumprir seus deveres matrimoniais. Ele dá ênfase à igualdade dos dois sexos com respeito à união conjugal. E ainda mais, ele frisa que o marido não deve exigir da esposa, mas pelo contrário, deve satisfazer suas obrigações para com ela. Da mesma forma, a esposa deve conceder ao marido aquilo que ela lhe deve. Com as palavras cumprir e obrigação, Paulo quer dizer o pagamento de uma dívida que cada um tem em relação ao outro. O casamento sem sexo não é somente antinatural, como é também expressamente proibido. Ele não declara nenhuma ordem sobre o ascetismo dentro dos laços do casamento. Paulo fala aos cristãos coríntios, bem intencionados, porém mal orientados, cuja opinião era que os casais casados deveriam abster-se de relações sexuais. Essa era a ideia defendida pelo apóstolo com relação ao casamento e às relações sexuais do casal. E como devemos trazer esse comportamento para os nossos dias? Qual deve ser o tipo de relação que os casais devem ter? A recusa da esposa em ter intimidade com o marido por longo tempo justifica o divórcio? Fique ligado, o debate de hoje já está no ar. Vamos começar a nossa conversa de hoje. Temos dois terapeutas, dois conselheiros de casais, né, uma irmã e um irmão, como a gente sempre faz para os programas de quarta-feira, né, ou pelo menos procura fazer, para ouvir todos os lados da questão. A doutora Érica
Huerto Tori, é assim que fala, né, irmã? Isso mesmo. Ela é terapeuta holística e de famílias, membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia e está conosco pela primeira vez. Como é que a senhora responderia na sua primeira fala, irmã, para depois a gente aprofundar, a pergunta tema? É justificado o divórcio quando a esposa cristã se recusa a ter intimidade com o marido por longo tempo? Bom, é um tema bem difícil, mas vou deixar claro que é uma postura minha, de Érica, como terapeuta cristã. Não justifica. É compreensível em algumas situações, mas em termos gerais não justifica. Pode falar mais um pouquinho. Posso expor a situação? Por que não justifica? Não justifica. Porque a senhora é esposa e não marido, né? Não, na verdade é assim. Existem, primeiro nós temos que considerar o termo justificar, certo? Como terapeuta cristã, bem expliquei, eu tenho uma base, uma orientação, e quando acato esta orientação, não é meramente cega, uma questão cega, olha, foi Deus que me explicou isto e eu vou aceitá-lo, sino que ao decorrer dos anos como terapeuta, eu tenho constatado o real motivo por qual Deus deixa esta cláusula, protegendo o ser humano, certo? Então, na verdade, quando eu falo não justifica, porque no decorrer do tempo já tivemos várias situações semelhantes a esta que estamos mencionando agora, sim? A senhora já enfrentou isso? Já várias vezes. Não vou falar que foram muitas as procuras, mas já nos deparamos. E eu posso falar que na minha situação de terapeuta, 100% das situações tinha solução. Compreende? Que não foi o divórcio. Que não precisaram ir ao divórcio. Naturalmente, nós como terapeuta, nós expomos o caminho. Agora, nós não podemos obrigar a pessoa a tomar essas decisões. Nessa situação, diante do paciente, ver que existe uma solução, mas ele se nega, ele tem o direito e nós devemos respeitar essa opção, essa cláusula. Ok. Sim? Muito bem. Muito obrigado, irmã. Vamos falar com o marido agora. Talvez seja diferente, né? Afinal de contas, vamos lá. Estamos aqui com o irmão evangelista Ivan Alcântara. Ele é integrante do Ministério da Igreja Assembleia de Deus Areal, lá em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Viajou para estar conosco. Tinha outros compromissos por aqui também, né, irmão? Estou não. Então eu vou perguntar para o irmão. Na sua primeira fala, a recusa da esposa em ter intimidade com o marido por longo tempo justifica o divórcio? Não justifica, pastor. Não é possível. O senhor também? Sim. Por quê? Porque não é bíblico, né? A pergunta foi colocada aqui, a princípio, foi: justifica o divórcio? É motivo para o divórcio? A gente que conhece a Bíblia sabe que esse não é um dos motivos para o divórcio. E a gente tem que ter uma posição muito radical em relação ao divórcio, porque não podemos facilitar o divórcio, devemos dificultar o divórcio, como Jesus, na sua postura em Mateus 19, tomou uma postura radical, a ponto dos discípulos dizerem que então não vou casar, porque é só pelo adultério, infidelidade conjugal. Então não justifica, porque não é bíblico. A recusa por um período, apesar de ser uma situação muito complicada, quando eu recebi o tema, eu percebi que é um tema duplamente polêmico, porque fala da sexualidade e do divórcio, né? Então, justifica ou não justifica? A nossa posição, assim como a doutora, não justifica porque não é bíblico. O senhor já lidou com isso nos seus aconselhamentos? Muitas vezes isso é real, é antigo, né? O problema é antigo. Acontecia na igreja de Corinto, então acontece hoje também. A gente lida isso todos os dias, né? É uma realidade no contexto conjugal, a recusa, principalmente da esposa, né? Depois a gente vai entrar em mais detalhes sobre a questão. A reclamação sempre é do homem. Sempre é o homem que reclama a abstinência sexual, a esposa não quer procurar, está com dor de cabeça e tal. Isso aí é um tema bem atual, apesar de ser antigo. Não justifica. Tudo bem. Vamos lá. Agora, eu tenho um monte de perguntas para fazer para os dois, né? Você pode imaginar. E vou fazer. Mas antes, você que vai responder, aí de casa. Lá no vejamsó.com.br tem a nossa enquete e você vai se posicionar. Nesse caso, no caso que nós estamos discutindo, você é a favor do divórcio?
caso em que uma esposa cristã se recusa terminantemente a deitar-se com seu marido por longo tempo, até o cara ficar para lá de desesperado, aí ele quer se divorciar. Nesse caso, você seria a favor? Primeira resposta, sim. Né? Afinal de contas, ele está sendo roubado num direito. Segunda resposta, não. A Bíblia não dá margem para isso. A Bíblia manda a esposa deitar-se com o marido. Ela tem que obedecer, né? Senão ela não vai para o céu. Terceira resposta, não sei ou nenhuma das anteriores. Quer dizer, nenhuma das anteriores como, né? Enfim, mas tá. Votou na enquete, você se habilita. Qual que vai ser a câmera que eu mostro? A 1. Tá aqui, ó. O livro sobre casamento, justamente do irmão Ivan Alcântara, que é o nosso convidado de hoje, que veio lá do Rio de Janeiro para estar conosco, né? Obrigado mais uma vez, irmão Ivan. E está aqui o livro que fala sobre a origem do casamento, como é que ele funciona, o seu principal desafio e uma série de problemas que o casamento traz, né? Maravilha. Então vai ser a doação de hoje. Com a dedicatória do autor, tá? Com a dedicatória do autor. O senhor pega o nome do sorteado e põe lá. Tá bom? Já fica com o senhor o livro para o senhor depois fazer a dedicatória. Amém. Eu falei que esse oferecimento é da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Então eu quero te perguntar, além da enquete, o seguinte: você já ligou para a Agrade para planejar seu segundo semestre? Não, né? Pois é, que coisa. A hora que Jesus te inquirir, e vai ser uma conversa só vocês dois, no juízo final, e ele perguntar por que você não serviu ao Senhor Jesus melhor do que você já o fez, você não vai poder dizer que não teve oportunidade de se aperfeiçoar. Aqui no Brasil você não pode dar essa desculpa, de jeito nenhum. Porque a Agrade e muitas outras instituições de ensino teológico estão aí com as portas abertas, oferecendo ajuda para quem quer se aperfeiçoar no ministério cristão, na vida cristã, na fé. A Agrade, por exemplo, tem mais de 600 filiais espalhadas pelo Brasil, todas elas com o curso bíblico. Então, primeiro de tudo, o cristão precisa conhecer a palavra. Você viu que os meus dois convidados concordaram de que a Bíblia não dá margem para o divórcio na situação que se coloca. Aí você vai falar assim, como não dá? Você conhece a Bíblia? Né? Então vamos conhecer a palavra de Deus na Agrade. Ah, mas eu já conheço. Bom, a Agrade tem um monte de cursos que podem te ajudar. Curso de canto, música cantada, música tocada com teclado, violino, né? Tem curso de gestão eclesiástica, tem curso de formação de brigada de primeiros socorros para as grandes igrejas, tem curso de teologia, é óbvio, né? Análise bíblica, escatologia, curso de capelania, tem um monte lá. Você dá uma ligada amanhã, não adianta ligar agora, tá? É amanhã só no horário comercial e se informa direitinho para planejar seu segundo semestre. 0 operadora 11 3115 0819. 3115 0819 em São Paulo. Fala com a Carla, com as amigas dela e se informa direitinho. Combinado? Vamos para o intervalo. Voltamos já já com você aqui no Vejam Só. Muito bem, é hora do programa Vejam Só, mostrar você aqui no quadro Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. Um quadro muito legal, porque a gente fica conhecendo a nossa audiência, né? E que dá presentes. No fim desse mês, ó, tá chegando o dia, hein? Daqui a poucos dias vamos sortear e a foto premiada vai ganhar uma enciclopédia de temas teológicos, olha lá. Essa enciclopédia foi organizada pelo pastor Jamierson Oliveira, 3 volumes com estudos de teologia, inclusive em linguagem de leigos. Quem não pôde estudar no seminário pode usar a enciclopédia para dirigir pequenos grupos, células, aulas de escola dominical e por aí vai, né? Ele está em linguagem para leigos, tratando dos temas da teologia. Uma bênção. O segundo presente é a diária de um final de semana lá no Estrela Alpina. É uma pousada, né? Um hotel lá em Monte Verde, nas Minas Gerais.
né, a pousada Estrela Alpina, com direito a um jantar romântico preparado pelo pastor Marcelo da Missão Horizontes, né? É uma bênção lá, viu? É muito legal. Tem tanto o Estrela Alpina quanto o Hotel Guanxi, ambos são ligados à Missão Horizontes, que fica lá em Monte Verde, bem pertinho um do outro, e os pastores devem conhecer a Missão Horizontes. Se seu pastor não ganhar a foto, deixa de ser muquirana, meu irmão, minha irmã da igreja, paga um fim de semana para o seu pastor com a esposa, vai ser uma bênção para eles e para a sua igreja. Escreve o que eu estou te falando, tá? E não vai falir a igreja por mandar o pastor passar um fim de semana em Monte Verde, não. Pode ficar tranquilo, tá bom? Vamos lá. Vamos ver as fotos, né? Primeira foto de hoje vem aqui de São Paulo, do bairro de Ipiranga, né? É o Aldo e a Vera Lúcia, né? O Aldo e a Vera Lúcia são nossos telespectadores aqui no Ipiranga, bairro onde fica a igreja que eu pastorei, né? Ósculo Santo aí para vocês, quiserem vir assistir a gravação ao vivo, né? O diácono Agostinho da igreja Sermão do Monte lá de São Caetano está aqui hoje, assistindo a gravação, né? Você pode vir também, tá? Agora vamos para Joinville, em Santa Catarina. Nós temos o Leopoldo Rocha Passareiro, né? O Leopoldo assiste ao programa lá em Joinville, lindíssima cidade de Santa Catarina, onde eu tenho vários amigos, irmãos em Cristo, que eu tenho muita saudade, né? Agora vamos lá para o Maranhão. Em Imperatriz, no Maranhão, é o Wallace Batalha e a Josilene, né? O Wallace e a Josilene, casal maravilhoso, assistindo ao programa, que é o tema de hoje, por exemplo. Não acredito que seja o caso dos dois aí, porque ela está com o olhar muito apaixonado, né? Mas vamos imaginar, né, que eles conheçam um casal assim. Será que a esposa puxa a brasa para outra esposa, o marido para outro marido? Como é que fica, né? Vamos para Minas Gerais agora, em Montes Claros, lá na divisa com a Bahia. Montes Claros, nas Minas Gerais, a Daniela Rodri, né? Que quase não aparece, né? Porque o Vejam Só a televisão está atrapalhando, mas dá para ver, ó, ela usa óculos, tudo, né? Uma irmã querida lá de Monte Verde. Deus abençoe, boa sorte, viu, Danila? É Danila, eu falei Daniela, desculpe. Danila Rodri, de Montes Claros, nas Minas Gerais. E a última foto é na capital aqui de São Paulo. O Matheus e a Lúcia assistem ao programa juntos, outro casal bacana, né? Que deve quebrar o pau também quando o assunto é polarizado entre homem e mulher. Não, né? Valeu, Matheus, Lúcia, fica o convite para virem assistir a gravação ao vivo. É só combinar os detalhes com a Giovana pelo Facebook, tá bom? Vamos lá. Doutora Érica, essa situação que nós estamos discutindo é uma situação real. Quem deu a sugestão foi o irmão Israel Cordeiro. Não é o caso dele, ele conhece a situação e mandou indagar. Essa posição que a irmã defendeu não é uma posição assim muito cômoda para quem está de fora? A Bíblia não fala, até porque nos tempos bíblicos a esposa não tinha lá muito como, né, pôr o marido de castigo, né, fazer greve, enfim. A mulher, é o cristianismo que vai elevar a posição da mulher. Então, a Bíblia não iria tratar dessa questão como não trata de várias outras. Não é o caso da gente interpretar Porque, coitado do marido, o que ele faz? Toma banho de gelo na banheira toda noite? Evidentemente, né? Temos que considerar a primeira situação que nós vamos a colocar. Como terapeuta e como conselheira, eu não vou me colocar no papel de juiz, para começar, né? O espaço terapêutico é um espaço onde a pessoa pode se expressar livremente, sem julgamento. Agora, cabe a mim, primeiro, ouvir a situação, certo? Existem problemas de base, eu falaria assim, né? Um problema de fundo, que muitas vezes nós nos limitamos apenas a quê? A tocar o assunto ali. Não pode, por quê? Porque a Bíblia não fala, não é a nossa postura. Não é a nossa postura para começar. Primeiramente, nos apresentamos diante das pessoas que nos procuram, certo? Nosso cliente,
e colocamos qual é a linha nossa de trabalho, que é psicoterapia cristã. Porém, nós já temos, vamos falar assim, já o veredicto final, e como expliquei, nós não vamos a falar qual é a posição que a pessoa deve tomar. Vamos a ouvir, naturalmente, tentar entender ambas partes, ou seja, o que está acontecendo, ou seja, quais são os motivos que podem levar a uma mulher a recusa de um relacionamento, de uma intimidade sexual por longo período, não? No caso que você menciona aqui, você fala assim, uma pessoa que se recusa, ou seja, a própria palavra tem uma conotação como de um castigo, né? Implícito, olha, eu não quero, me recuso, não quero fazer isso. Então, à primeira instância, parece que fosse um capricho, não? E nós temos que investigar, e o nosso trabalho, né, como terapeutas, descobrir o que realmente está levando essa mulher a assumir essa postura, certo? E é aí onde nós nos deparamos com vários aspectos, dos quais eu vou mencionar agora, para partilhar um pouco aqui entre vocês e também para os telespectadores. Existem aspectos de ordem psicoemocionais, sim? Eu vou mencionar alguns deles agora, apenas alguns que são os que mais se repetem, sim? Primeiro deles está relacionado à falta de comunicação. E eu vou salientar aqui comunicação, porque todo mundo fala. Falar, todo mundo fala. Já cansei de falar. Eu já disse tantas vezes, sim? Mas comunicação é algo mais profundo. E quando eu consigo manifestar como eu me sinto, que é o que eu gosto em relação ou não gosto em relação à intimidade sexual. E por incrível que pareça, nós ainda vivemos em tempos onde o sexo é um tabu. Existem muitas pessoas que nos deparamos, principalmente no mundo cristão, pessoas que têm medo. Ou seja, o sexo tem uma conotação negativa, suja. É incrível no tempo que a gente vive, mas ainda existe isso, certo? Inclusive, nos deparamos com pacientes que ele tem uma formação acadêmica, profissional, curso superior, porém, a sua base em relação à orientação sexual, informação sobre sexualidade, ele é muito precária. Esse é um fator. A dificuldade de poder expressar o que me agrada e o que não me agrada. E nós, mulheres, muitas vezes temos a mania, né, de achar que o homem ele tem uma bola de cristal e ele sabe tudo o que nos agrada. Esse é um aspecto muito importante a salientar, né? Outro aspecto que eu mencionaria está relacionado a mágoas, ressentimentos. Mulheres reaccionamos, ou seja, temos a resposta sexual ao ato sexual, está muito relacionado a nosso emocional. E quando existe alguma situação não resolvida, alguma mágoa, ressentimento, isso inibe poder se doar para o esposo. Isso é uma situação que se dá com muita frequência. A incapacidade também de perdoar, de compreender o perdão devidamente, certo? Porque muitas pessoas, pacientes, interpretam que o perdão, eu tenho que me submeter a coisas que me desagradam, em nome de Deus, certo? E isso tem trazido muitas dificuldades, se fazem com que a mulher ela se feche, né? E ela não quer se doar para o esposo. Outras situações também que poderia mencionar é o descuido da mulher. Aqui eu quero fazer um chamado para todas as mulheres cristãs. Interpretamos como modéstia, muitas vezes, e descuidamos a compreensão de que o homem ele é atraído sexualmente pelo físico. E isso é algo que eu comento muito com as mulheres, pastor, que nós devemos, como mulheres cristãs, nos atentar para esse aspecto, sem cair na vulgaridade, sem cair nos exageros, certo? Mas o cuidado do corpo, o asseio, a apresentação, elas devem ser cuidadas. Então, muitas vezes, a mulher, vamos a supor assim, ela se sente objeto do esposo, certo? Mas também tem uma conotação no sentido de como ela se apresenta para o esposo. Será que ela não se apresenta como objeto? Então, o homem simplesmente se limita a um relacionamento precário para suprir uma necessidade biológica, mediática. Então, entra essa questão do encanto, não? De que a mulher tem que também seduzir ao esposo. Dentro da maneira correta, usando recursos como mulheres cristãs, né? Outro aspecto importante que eu tenho notado assim nos meus pacientes
está relacionado ao estresse, por incrível que pareça. Muitas pessoas se queixam de que não sentem vontade sexual, não sentem. E elas explicam com todas as palavras, eu não sinto vontade. Sim? E aí eu quero chamar um pouquinho a atenção a isto, né? Muitas coisas nós não sentimos, certo? O ato de se doar é uma decisão. E nós mulheres não temos o mesmo ritmo biológico que o homem, para começar. Não temos a mesma maneira de sentir-nos atraídas. Então, a questão de eu esperar sentir não é necessariamente algo que todas as esposas que se queixam ao respeito, muitas vezes nós não vamos a sentir. É um acto que eu tomo assim, um acto de desprendimento, de amor, de cuidado, de compromisso, mas não preciso sentir. Então, muitas mulheres também começam a ter essa dificuldade, não? Mais ou menos assim seria. Mas eu não sinto, eu não tenho o que fazer. Eu não sou obrigada a fazer. Sim? E existem outros aspectos que vamos ir mencionando. Mas o que a senhora já trouxe já é um farto material, né, para a gente poder trabalhar. O evangelista Ivan Alcântara, que é ministro, ou faz parte do ministério da Igreja Assembleia de Deus, lá em Angra dos Reis, Ministério Areal, com certeza já se deparou com essas situações todas. Né? Inúmeras vezes. Tá. Mas, diferentemente do caso da doutora Érica, que ela é terapeuta holística, ela tem um consultório, o senhor atua só na esfera da igreja, ela também, mas o senhor não tem consultório para aconselhar casal. Quando o casal cristão vai à sua busca, é porque já passou por médico, psicólogo, terapeuta, para resolver a maior parte dessas questões que ela coloca aqui. E mesmo assim a mulher não quer, não quer porque não quer. O senhor não acredita na maldade feminina? Bom, a questão é que muitos casais também não procuram ajuda externa, né? Tanto por causa de que é uma área complicada, ele se sente até inibido de procurar ajuda. Principalmente no homem, né? O caso, o homem está com um problema sexual, ele não quer procurar um médico por causa da questão qual palavra? Preconceito, né? Vai ser dito. Mas em relação à sexualidade, você disse aqui sobre a questão do homem e tal, porque a posição nossa é a mesma, não justifica tal, mas em relação à responsabilidade, a Bíblia mostra que é mútua. Paulo dizendo lá, até o texto que foi usado para introduzir o assunto, que o marido paga a devida benevolência à esposa e a esposa também ao marido, ou seja, todos os dois têm responsabilidade sexual. No caso aí, que não é hipotético, é um caso real, a esposa recusa, né? Então a doutora já destacou bem aqui que nós precisamos conhecer o caso, o porquê da recusa, por que ela está se afastando dele, porque às vezes, se for depender do marido também, ele vai querer todo dia na semana, às 7 vezes, e a esposa não está disposta para isso. Então, tudo tem que, como foi dito aqui, tem que ter um diálogo, uma conversa. Mas lá, pastor, vamos lá, vamos para o nosso GC aí, né? O problema é, ele quer o divórcio porque ela se recusa a ter intimidade com ele, olha lá, por longo tempo. Sim. Né? Por longo tempo. Então, tá aí, sei lá, 2 anos. Tem casos de casais que vivem há 20 anos em relação sexual. Mas aí o sujeito quer o divórcio porque ele já pagou todos os pecados dele nesses 2 anos, já ficou desesperado, já se humilhou, já lambeu o chão, beijou os pés dela, e ela não quer, uai. Aí, vou fazer uma pergunta para o senhor. É pecado a esposa se recusar a ter intimidade com o marido? É pecado. Então a igreja podia disciplinar ela, pôr ela de banco. Pode? Botar no banco, né? O pastor está com autoridade para fazer isso. Quantos casos o senhor conhece? Tem muitos, assim, não, que foram disciplinados por causa disso. Né? Então, olha. E aí? É falta de aconselhamento, de orientação. A recusa é pecado, porque Paulo, escrevendo lá a igreja em Corinto, ele fala sobre essa questão de não se negue, não se prive um ao outro, a não ser por consentimento mútuo, para vos dedicar a um certo período de tempo, né? O tempo aí não é cronos, é kairos, é um tempo, uma situação que esteja vivendo, espiritual, que precisa se dedicar à oração. Então, este período aí estabelecido por ele, no consentimento, de acordo, aí há essa abstinência. Mas caso não, a ausência de sexo é pecado, né? Então
Então, a chantagem sexual hoje também podemos considerar em desacordo à palavra de Deus. Então, pastor, eu vou fazer uma pergunta bem difícil para o senhor, irmão, que obviamente o senhor já respondeu várias vezes nas suas palestras. Se o suprimento das necessidades sexuais só se dá dentro do âmbito do casamento, né, entre o marido e a esposa, e existem, a doutora não falou nem 10% dos casos em que a mulher fica desinteressada pelo sexo, certo? Pois é. Então, não seria muito mais sábio adotar o modelo do Antigo Testamento, que também é bíblico? O Antigo Testamento está na Bíblia. Os homens de Deus tinham lá a esposa e as concubinas. Algum dia que a esposa não está legal, ou não está bem, ou não quer, ou brigou, ou lá sei eu o quê, tem a concubina lá. E aí? Bem, por que não pode agora e podia antes? Bom, antes é uma questão do Antigo Testamento, como foi dito, né? E em desacordo com a vontade de Deus, porque o plano original de Deus não foi... Está na Bíblia. Monogamia. A monogamia é a ideia de Deus, né? Projeto de Deus. Deus estabeleceu o casamento monogâmico, ou seja, um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. Todos aqueles que foram por outro caminho, por este caminho de bigamia e poligamia, tiveram um problema de dificuldade, porque no projeto original de Deus é um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. Então, a questão da bigamia e da poligamia, ao invés de facilitar ou até de ajudar o casal, vai prejudicar e vai trazer mais conflitos ainda. Se uma já está difícil, imagine mais de uma, né, pastor? Fazer uma pergunta para a senhora, doutora. É verdade que algumas, eu acredito que sejam poucas, mas algumas esposas cristãs estão tão desinteressadas por essa área do casamento que, se tivesse concubina só para isso, por mim tudo bem? Infelizmente, sim. Infelizmente, e eu vou falar mais ainda, tem algumas mulheres encontrando pretexto de que não querem, não se agradam, até colocam a situação na expectativa de que aconteça isso. Inclusive para elas se verem livres do compromisso do casamento. E uma coisa que eu acho muito interessante, pastor, sabe, aqui comentando com você, com as pessoas que nos assistem, é tentar entender, porque nós englobamos tudo dentro disto. Pode, não pode, certo? Deus nos deixa ou não nos deixa. Eu tenho uma compreensão um pouco mais ampla disso, de ver um Deus misericordioso, um Deus que ha estabelecido certas leis para proteger-nos, certo? E não somos seres egoístas. Somos seres egoístas, a palavra de Deus fala muito claro isso. E o casamento, o que eu vim descobrir ao longo deste tempo, na palavra de Deus fala disso, mas eu vim experimentar isso. O casamento é o plano perfeito para a transformação que deve acontecer na nossa vida. A doação, né, é um ato de abnegação, um ato de amor para com o outro. E detalhe, nós não temos isso para dar. Nós não temos tudo isso. Então, nós nos vemos na necessidade de ter que recorrer a quem? A que Deus nos ajude para transformar a minha vida, para que eu possa dar isso, certo? E isto que eu estou comentando foram situações clínicas. Situações clínicas, o pastor aqui bem colocou, existem pessoas, não são as que mais nos procuram, mas que estão sem relacionamento há 20 anos, 25 anos. Eu atendi uma situação e não vamos a falar que houve um consentimento, porque não houve consentimento, houve um acostumamento, que é diferente. Eu sou cristão, nós não nos podemos separar, então vamos a optar por obedecer a Deus, mas no caso do homem, com depressão, entristecido, se sentindo rejeitado, certo? Não é isso que Deus nos pede. Isso eu quero deixar bem claro, né? Que muitas pessoas interpretam e até nos passa essa figura de um Deus tirano. Você fala assim, gente, que Deus é esse, né? Um Deus que me fala que eu entrei num casamento, não se consuma, no caso, a intimidade sexual que forma parte do plano, mas eu não tenho uma saída, tenho que ficar aqui agora, sofrendo, de maneira alguma, né? Então, qual é a solução? Porque a senhora falou que não pode sair. Muito bem. Eu vou partilhar algumas experiências que eu tive, né? E o que me leva a me acreditar e a entender que Deus realmente é um Deus de amor, de misericórdia. É saindo da letra da palavra de Deus e ir para as experiências. Reitero,
como eu me relaciono com Deus? Quem é Deus para mim? Se eu não consigo entender de que quando Deus está me falando não isto, filho, é porque Ele tem uma solução para isso. E isso que as pessoas não conseguem entender, certo? A recusa, poderíamos falar, já me está indicando um problema. Um problema. Não necessariamente sempre está na esposa. Eu não poderia falar que porcentagem, claro. É muito variado, muito variado. Mas aí... Algumas situações... Mas na terapia ela vai falar, né, pastor? Exato. Na hora que perguntar por quê, ela vai dizer, ele não toma banho, ele tem mau hálito. Bom... ou ele só pensa nele, ou ele é muito violento. Exatamente. Pronto. Porém, existem situações desconhecidas, que a própria pessoa desconhece. Por exemplo, existem pessoas que elas não, no desenvolvimento da sexualidade, que a sexualidade não necessariamente, o sexo está dentro do contexto da sexualidade, certo? A sexualidade é na expressão de quê? Do afeto, do amor, da ternura, o toque. Muitas mulheres e homens, eles têm uma sexualidade muito precária. Ou seja, eles não aprenderam a se relacionar de forma afetivo-sexual, compreende? Essas pessoas têm muita dificuldade na intimidade sexual. Brasil, por exemplo, por incrível que pareça, nós venimos de fora, de uma outra cultura, e interessante mesmo sendo vizinhos, nós tivemos influências diferentes, né? Aqui no Brasil nós detectamos, pastor, de que a maioria das pessoas que têm problemas na intimidade sexual, elas não sabem se relacionar afetivamente com as outras pessoas, certo? Então, ela não sabe como se doar. E muitas vezes o ato sexual é uma agressão para eles. Essa é uma situação. Outra situação importante que eu colocaria aqui também é de que algumas pessoas tiveram os primeiros contatos da intimidade sexual de forma negativa, seja por abusos, né? E muitas vezes os abusos acontecem dentro do âmbito familiar. No caso de muitas esposas, elas passam a rejeitar seu corpo, elas passam a rejeitar a possibilidade de se relacionar com o marido. E muitas vezes não foi um acto consciente. Existem pessoas que elas se sentem enganadas, vamos falar assim, não, puxa vida, eu me casei virgem, me casei dentro de uma igreja, escolhi uma esposa cristã, mas a esposa não sabia que isso ia acontecer. Ela não esperava por isso. O fato foi de que quando ela foi a ter a intimidade sexual, não conseguiu. Não conseguiu o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, e foi indo. E a dúvida ficou entre os dois. Para o marido, será que o problema está comigo? Para a esposa, eu não sei, mas eu não consigo, não quero. E reitero, não é de que houve um consenso, olha, vamos a ficar assim. Não, fica um sofrimento, você vai levando, não? E não sei se respondi a sua pergunta. Sim. A gente tem que ir para o intervalo, infelizmente. Na volta, vamos ouvir as entrevistas que o Zeca fez e a opinião do irmão evangelista Ivan Alcântara sobre essas coisas que a doutora Érica trouxe para nós. E eu tenho algumas outras questõezinhas aqui, né, que eu vou colocar no próximo bloco. Vamos lá. Pois é, o tema do Vejam Só hoje é a intimidade do casal, quando a esposa se recusa a ter intimidade com o marido por longo tempo, isso justificaria um divórcio, né? E a nossa equipe de reportagem esteve lá na Crentolândia, não sei qual foi a reação diante das perguntas, vamos ver, vamos lá. A recusa da esposa em não ter intimidade sexual com o marido por um longo período, isso é motivo para o divórcio? Eu acho que não. Mas depende, segundo a palavra de Deus, o próprio apóstolo Paulo ele fala assim que você pode separar em consentimento mútuo, né? Assim depois vocês voltar para que não seja tentado por Satanás pela incontinência. Mas quer dizer, se for para aplicar na oração, depende do que é, né? Não. Por quê? Porque eu acho que tudo tem que ser conversado primeiramente, entrado em acordo, combinado. Até, eu acho que não é motivo, acho que tem como se resolver. Na parte do homem, acho que sim. Para a parte do homem, porque isso para o homem é muito importante. Para a parte da mulher, não.
Não, eu acho que não. Depende muito do casal, assim, como que o casal está, na minha opinião. Se eles estão bem, entre eles, estão bem com Deus, eles sabem o que é melhor para eles. Se for necessário realmente essa recusa, esse tempo sem relação sexual, mas se eles estiverem bem com Deus, eu acho que não tem problema nenhum. O que o senhor acha, irmão? Sobre essas entrevistas aí. A maioria concorda plenamente, né? Só uma lá, que foi exceção, que destacou que pode. Então, a palavra que eu dou para todos os casais aqui em relação a isso é: tira essa palavra de divórcio do vocabulário. Não é porque está tendo esse conflito, vai. O que vai acontecer? Converse, o diálogo, já foi dito ali pelo entrevistado. A conversa é importante, falar sobre o tema. E eu, quando sou procurado sobre o divórcio, vou divorciar ou não, sempre minha palavra é: se reconcilie, perdoe, reconstrua, restaure, porque o divórcio, de forma alguma, vai trazer benefício para o casal. Pelo contrário, vai trazer malefícios tanto para o casal e para os filhos, né? Os filhos do divórcio. Então, a palavra sempre é essa, eu vou sempre afirmar essa verdade, tire do vocabulário a palavra divórcio. O problema é sexual? O diálogo, né? Eu falo um pouco no livro sobre isso, que um dos maiores problemas do relacionamento conjugal hoje não é a falta de sexo, de dinheiro, o relacionamento com os pais, a família de origem. O maior problema é a comunicação que não tem sido, de fato, realizada no contexto do casamento. Então, a sexualidade do casal ativa hoje seria, então, a falta de diálogo, um dos problemas. Vocês dois falaram isso aqui, né? Mas eu tenho uns questionamentos sobre essa questão. É falta de diálogo, é problema de comunicação e não sei o quê. O senhor já deve ter se deparado com isso, provavelmente a senhora também, de mulheres cujo único projeto de vida é ser mãe. Então, para ser mãe, é cristã, tem que casar. Casa, é mãe, acabou. Passa a chamar o marido de filho, inclusive. E o besta ainda chama ela de mãe. Conhece essas situações? Conheço, claro. Pois é. Né? Aí começa a pesar pro lado dele. Eu estou pensando num cristão íntegro, né? Porque se não for íntegro, ele vai dar um jeito lá fora e resolve o problema. Mas ele é um cristão íntegro. Então, começa a pesar para ele e tal, aí ele vai, procura o pastor, né? E, precisa comunicar, precisa conversar com ela e tal. Conversar o quê? Ela vai dizer: não, peraí, né? Não tenho vontade, aquilo que a senhora falou. Não... Me deparei com uma situação em que os dois tinham um nível universitário, cristãos de alto coturno, e que ela foi, na infância, sofreu algum tipo de abuso e tal, mas fez terapia e tal, tratamento, tarará, casou, teve uma filha, mas ela não conseguia ter interesse nenhum por sexo, né? Vou colocar a situação aqui, aí eu quero ouvir vocês dois. Ela não tinha interesse nenhum. Então, quando ele não aguentava mais, ela falava: tá bom, vem, assim, né? Tá aí, pronto. Isso é satisfatório? Né? Como resolver esse tipo de coisa? Começa com o senhor. É uma situação muito difícil, né? Complicada, pois é uma questão de ordem física ou emocional. Ela não quer ter relação porque sofreu alguma dificuldade em épocas passadas, e tem a questão também da esposa não ter aquela questão de, como já foi até destacado pela doutora, de um problema físico, né, de saúde, e isso faz com que ela se abstenha sexualmente do marido, e isso tudo é uma coisa muito complexa hoje para se falar e polêmica. Tem que conhecer o caso mesmo a fundo para saber de que de fato isso se deu e como pode resolver isso aí. No caso, volta a afirmar a questão de saber a situação do... A situação é essa. Ela alega que ela não tem vontade, ela não tem interesse, ela não gosta, ela não está nem aí, para ela não faz falta, porque ela foi abusada na infância e tal, mas fez tratamento, até que casou, teve uma filha, né? Não foi nenhum desespero. Mas ela faz de tudo para não ter. Quando não tem jeito, ela tô aí, vai, pronto. O senhor entende? Sim. Né? Como é que o senhor resolveria isso? Como eu resolveria? Manda ele procurar outra, uai. Procurar outra, separar, divorciar, né? Divorcia e casa de novo. Mas será que isso é a solução para... Não sei, eu estou perguntando, o senhor tem que responder. Para mim, não, eu afirmaria que não. Que
botaria buscar a Deus, porque a gente crê na restauração que Deus pode fazer. Essa mudança aí pode ser que ela não foi a um profissional na área para fazer uma terapia, ser tratada sobre essa questão. Deus também, no caso, Deus também pode mudar essa situação, porque não é comum. Tanto o homem quanto a mulher, eles foram criados para o ato, né? Não é comum mesmo, concordo. Não é comum. Então, se não é comum, é incomum, Deus pode resolver essa situação. Vamos espiritualizar, né, essa questão aqui, porque a gente lida com família e nosso trabalho é espiritual, né? Mais do que teórico, terapêutico, mais espiritual. Então, busque Deus, que Deus pode mudar essa situação. No meu ponto de vista, na minha posição em relação a isso, se tiver um caso desse para mim, aconselhar e falar, a resposta seria o refúgio a Deus, a busca a Deus para mudar isso aí, porque se não é comum, como eu disse, tanto o homem quanto a mulher, apesar das diferenças sexuais, dos seus impulsos sexuais, eles foram criados para o ato, né? O homem e a mulher foram criados para isso. Então, se não tem, não case, né? É um dom também até isso, uma questão, o que Jesus disse do celibatário, aqueles que têm um dom para ficar solteiro, como aconteceu na história da igreja, pessoas que casaram para o ministério, mas eles não foram felizes no ministério, sofreram. O John Wesley, né? Aquela questão dele via fazer as suas longas viagens e a esposa, não compreendendo muito isso, teve esse conflito conjugal nesse grande servo de Deus da história da igreja. Vamos lá, doutora Érica, né? Uma das vezes que eu tive chance de conversar com a moça, eu perguntei para ela, por que você casou então, né? Aí ela disse, porque eu queria ser mãe, né? Eu queria ser mãe, mas só isso. Eu não me nego. Ela fala assim, eu não me nego. Mas assim, a senhora entendeu, né? Ela cria todas as dificuldades durante todo o tempo que puder. Quando não tem mais jeito, vai. Ela se rende. O que também não ajuda nada, né? Exatamente. Não existe um clima, não existe romantismo, carinho. Enfim. Como é que a senhora vê isso? Pode divorciar? Vamos a lembrar isto. Pode divorciar, não pode divorciar. Somos seres livres. Esse é um conceito que eu tenho muito claro. E a liberdade ela deve ser exercida em todos os âmbitos. Reitero, eu posso orientar a pessoa, e eu oriento. Eu detecto, identifico na situação específica que o pastor coloca agora, nós já tivemos. E não foram poucas situações. Bastante, poderia falar, onde a esposa, de fato, ela casa com o intuito de ela querer ter filhos e viver em volta dos filhos e nega e explica e justifica o porquê que ela não quer ter sexo, certo? Só que qual é a nossa abordagem para com a esposa? Que é um acto egocêntrico, destrutivo, para ela, para o esposo, para a família. Agora, de que eu comunique o que ela vai fazer não é da nossa competência. Isso é duro, porque é como que nós quisiéramos, não, pegar a mão e conduzir as pessoas. Mas nós temos que entender de que Deus não faz isso. Deus fala, filho, aqui tem um caminho, né, da vida e o caminho da morte. Você escolhe. E Deus é muito claro. Essa situação, por exemplo, se você me pergunta, tem solução? Tem solução. Reitero, Deus não é um Deus tirano. Deus é um Deus de amor, de misericórdia, então, e Ele quer... Qual é a solução, irmão? Então, a solução... Eu não tenho a solução. É a pessoa... Você brinda o caminho. Você explica para a pessoa que essa ação que ela está tendo é uma atitude egoísta. Então, ela precisa ser... Primeiro, nós precisamos tratar assim. Por que eu não quero? Reitero, existe alguma situação, uma conotação negativa de sexo, ela teve experiências, como foi nutrido, como foi alimentado lá na sua infância, na sua juventude, qual foi o conceito que ela teve? Muitas mulheres têm o conceito, reitero, que homens só querem isso, e eles expressam assim, né? A homem só pensa nisso de uma forma negativa, uma conotação sexual negativa. Só querem isso, olha, nem sequer mencionam, querem isso. Então, já entra aí uma questão de educação, uma cultura negativa, compreende? Eu entendo, a situação, eu não tenho como corrigi-la.
Eu vou brindar, eu vou explicar para a pessoa, olha, isto tem solução. Nós podemos, você percebe, é levar a pessoa aqui a pensar se a maneira dela proceder é correta. E ajudá-la a pensar, ou seja, como terapeuta, eu dou ferramentas, ou seja, eu falo assim, olha, essa postura que você está tendo, você como mulher cristã. E vamos a falar mais ainda, porque nós trabalhamos com público diverso. Nós não selecionamos o público nosso, um público cristão. Nós temos abertura para todos os públicos, certo? E muitas vezes temos que abordar esta situação sem sequer mencionar o cristianismo. Não, eu sei. Me entende? Isso no consultório. Exato. Tá, mas a senhora lá na sua igreja, a senhora é da Igreja Adventista Sétimo Dia, pode estar vivendo uma situação como essa, e um casal de irmãos que a senhora conhece procura ajuda. Exato. Aí vai além da frieza terapêutica, né, irmã? Não, o que eu quero colocar é isto, presta atenção. A situação tem solução. Eu não posso obrigar meu paciente a falar, escuta aqui, você não vai se separar. O que eu deixo claro assim, querido, você está transgredindo o princípio do amor de Deus. Você está consciente disso. Agora, o que a pessoa vai fazer não cabe a mim. Ou seja, eu deixo claro, compreende? Eu vou deixar para a pessoa, olha, esta situação tem solução. E reitero, nós temos várias. Quer ver, eu vou colocar uma situação um pouco mais complexa, que aparentemente nós poderíamos nos agarrar a isso e falar, olha, está vendo, há uma doença. Eu vou falar de uma disfunção sexual, vaginismo, por exemplo. Vaginismo, o que é? É uma ação involuntária, né, no útero da mulher, onde ela nega, repele qualquer ato de penetração, correto? Sem consciência. Exatamente, inconsciente. Isso acontece porque ela quer. Exato. Então, nós poderíamos, sendo que a mulher tem desejo, presta atenção aqui, ela tem desejo, porém, o corpo dela rejeita. Então, aí nós poderíamos alegar o quê? Olha, estamos diante de um quadro, de uma situação onde, de fato, não tem como. Porém, para quem pensa dessa forma, a notícia é a seguinte, que vaginismo, por exemplo, tem, com várias ações terapêuticas, tem como ser corrigido, né? E entra uma questão psicoemocional, traumas, certo? Questões físicas. Agora, com intervenção de várias terapias, várias intervenções terapêuticas, essa situação é corrigida. Ou seja, eu coloquei uma situação bem complexa, onde poderíamos justificar. Mas certo? aí a senhora está falando de uma doença, né? Aí fica menos ruim. Bom, mas que aí te coloco, por exemplo, até nessa situação complexa tem solução. Mas aí que está, irmã. O problema em foco é, se a mulher é doente, ela sabe por que ela não consegue, mas ela quer. Sim. Então ela vai contribuir. E quando a mulher não quer, porque não quer. Ela não quer, uai. Bom, mas nessa situação, como o pastor colocou aqui, de ajudar a pessoa a compreender que ela está em uma franca rebelião contra Deus, né? Porque ela está se negando. Assim, eu não quero. Recentemente, falo assim, de 2 anos para aqui, atendimos várias situações onde se detectou que a esposa, ela não queria ter relacionamento e não estava, e o marido pedindo, por favor, para procurar uma ajuda profissional. A esposa se negou, todas as vezes. E o marido procurou. Eu estou cansado, eu estou doente, por favor, pelo amor de Deus, me ajuda. O que eu faço? Então, a esposa, ela ficou empecinada na sua atitude. Eu não quero, ponto, ele tem que respeitar. Ele tem que entender que eu não estou... Então, diante dessa situação, eu posso... Presta atenção no que eu vou falar. Não justificar, porque não se justifica, está claro isso. Perante Deus, não se justifica. Sim? Agora, eu posso entender, explicar se a pessoa vai tomar essa medida. Entender, compreender, é isso? Exatamente, me entende? Ou seja, eu não vou falar, por exemplo, o homem vem e me fala assim, Érica, olha, doutor, estou lutando tantos anos com esta situação, minha esposa se nega, ela não quer, ela não coopera, procuramos ajuda, eu estou desistindo. Eu tenho que ter também, assim, eu tenho compaixão por essa pessoa. Deixa eu ver se o evangelista tem. Me compreende? Agora, reitero, eu ter compaixão, eu compreender, eu entender, não estou justificando. E o senhor? Vamos supor que esse diálogo todo tenha sido lá no seu gabinete. A resposta é que a solução não é o divórcio.
pode ser de ordem física, emocional, qualquer que for, o divórcio não é solução. E como ela disse, a gente também não tem autoridade para dizer se ela vai divorciar ou não. Isso aí vai depender da pessoa entre eles. Mas a gente sempre vai dizer e verbalizar isso, que a solução nunca será o divórcio. Seja ele físico, o problema sexual de não ter a vontade, como foi destacado, não quer. Ou como foi destacado também aqui, é um problema físico, né? A doutora explicou bem isso aí. Então, a solução nunca será. Nós estamos em concordância aqui. A doutora, ela concorda comigo também, que a solução não seria o divórcio, a solução seria buscar a Deus, buscar profissionais na área de terapia e solucionar esse problema. Tem uma pergunta que a gente tem que fazer para o senhor, que o senhor já disse várias vezes que o divórcio não é solução, não é solução, não é solução. Mas na Bíblia, por exemplo, não existe a possibilidade de divórcio quando o marido espanca a mulher. Sim, mas essa é uma... Então, mas hoje, aqui no Brasil, esse é um problema crônico, né, tenebroso, e que afeta, inclusive, os evangélicos, de maridos que agridem a mulher. Ela não tem o direito de se divorciar desse sem vergonha, bandido, miserento? Isso aí é uma área que a gente também concorda, né? Na posição de Deus pode mudar, Deus pode restaurar, mas também ela não vão dizer, convive com esse homem que a pouco sai a morte. Então, como é que faz? Ela morte, a gente vai aconselha a se afastar dele. Divórcio? Buscar a Deus e ver o que Deus vai fazer em relação a isso. Separa, não entendi. se separa, se afasta, não vai... agrediu, vou ficar com ele na casa. Pode ser que essa agressão vai sendo contínua e chega no futuro ele acaba matando a esposa por causa disso aí. Então a gente aconselha a se afastar, entendeu? E apesar de não ter um texto bíblico dizendo que divorciar, é só ter a consciência de que a gente está fazendo com que a pessoa corra o risco de morte. Mas então a mulher pode se divorciar? Pode se, no caso dessa questão, a gente vai tratar do assunto concordando com o afastamento e com o distanciamento daquela situação, crendo que pode ter essa abertura aí na lei, né? Porque é uma questão de crime, da separação do casal. Porque... Não, porque às vezes eu escuto aqui assim, não, ela pode denunciar ele vai preso. Então a esposa pode denunciar o marido e prender o marido, mas não pode divorciar dele. Vai esperar Deus trabalhar com ele lá na cadeia. Não é o tema de hoje o divórcio, né? Tá bom, irmão, tudo bem, eu só tô perguntando, porque com certeza... Eu sei, porque um assunto tira outro, né? É verdade. A gente tem que ter a coerência de que a gente pode estar prejudicando maior uma família quando ele fala, não, você tem que ficar com ele, que Deus vai fazer a obra, continue com ele. Aí vai que esse indivíduo mate a esposa. E a gente que aconselhou ficar com ele, como é que vai ficar o caso? Pois é. Então a gente tem que ter uma cautela nessas áreas aí, apesar de não ter um texto bíblico dizendo se divorcie no caso de espancamento, tal, a gente também se posiciona em relação à própria questão humana, né? O amor à vida que quebra qualquer tipo de princípio, né? Amém. Hoje é dia do Vejam Só Que Coisa. O que será que o Zeca preparou? Vamos lá. Vejam Só Que Coisa de volta na área. Calma, né, meu amigo? Vamos dar aquela respirada, vamos dar aquela acalmada, vamos mudar um pouco de assunto, né? Assim você relaxa um pouco, até porque daqui a pouco tem mais debate. Assim seu coração não aguenta. Vai devagar. Vamos aproveitar para ver o que tem acontecido de mais maluco pelo mundo. E olha, hoje nós vamos mostrar uma situação, eu nem sei definir o que é. Na verdade, é melhor mostrar. Então, vejam só que coisa. Lá no Canadá, reuniram-se 404 pessoas fantasiadas de Albert Einstein. É isso mesmo, meu amigo. O evento foi promovido por um projeto canadense com o objetivo de encorajar a inovação. E ele reuniu 404 pessoas, todas elas completamente fantasiadas de Albert Einstein. Isso mesmo, todo mundo igual ao famoso físico alemão. O grupo se reuniu primeiro para encorajar a inovação e tentar, obviamente, bater o recorde mundial de maior concentração de pessoas fantasiadas de Albert Einstein. Olha, a confirmação desse recorde nós ainda não temos, mas eles já garantiram uma vaguinha aqui no Vejam Só Que Coisa. Bom, de repente você também pode garantir essa boquinha, aparecer pro Brasil inteiro, quem sabe ficar famoso. Bom, então corre lá no nosso Facebook, o endereço já aparece na sua tela. Entra lá e manda a sua história, coloca uma foto, um vídeo, nós vamos mostrar aqui para todo o Brasil. Combinado? Pastor Heber, tudo tranquilo aí? Os ânimos já se acalmaram? Você aí de casa, já está pronto? O coração vai aguentar o debate? Então beleza,
Vamos voltar ao debate, que hoje está demais, hein? Um abraço e até a próxima. Pois é, nós já estamos na reta final, né? Nos segundos finais do programa. Nós recebemos aqui a doutora Érica Del Huerto Tori, né? Que é da Igreja Adventista do Sétimo Dia e que é terapeuta holística e de famílias. Doutora Érica, qual a palavra final em 30 segundos que a senhora daria para os maridos desesperados? Aguardem a volta de Cristo, né? Já que a senhora é adventista. A palavra final, sim. É uma boa solução. A palavra que eu dou, é a que eu falo para meus pacientes, não, quando me deparo diante de tudo isto, é permita que Deus seja Deus. E eu não falo assim colocando, isentando a pessoa da responsabilidade, ou seja, Deus é o problema, não é isso. Sino que acreditar que a partir do momento que eu creio em Deus, eu aceitei um Deus que pode todas essas coisas. Um Deus que me ha deixado parâmetros para eu viver bem, em paz, feliz, não para me condenar. Deus veio para salvar o homem. Esse é o meu conceito, sim? E que as decisões que serão tomadas, nós nos comprometemos sempre a estar orando, intercedendo por eles, não? E reitero isso, respeitando, porque eu não tenho todas as respostas, não tenho. Tá bom. Não tenho. Mas eu tenho todas as perguntas. Evangelista Ivan Alcântara, da Igreja Assembleia de Deus, lá em Angra dos Reis, Ministério Areal. O senhor que diria para esse marido desesperado? Crucifica a carne, varão? Primeiro, que a solução não é o divórcio, né? Isso aí eu vou falar sempre. Segundo, que ele deve conversar com a esposa conversar com ele, saber qual é o problema, entrar em acordo, porque, como já foi dito aqui pelo senhor, a questão de por que ela não está recusando. Tem um motivo, né? Tem um motivo. Por que da recusa? Pode ser de ordem física, emocional, pode ser até na questão do relacionamento deles, né? Porque às vezes essa recusa por muito tempo é porque o marido só pensa naquilo e só quer aquilo. Ele olha para a mulher como um depósito de sêmen. Então ele só vê aquilo na hora e passa o dia inteiro tratando a esposa mal e quando no final da noite procura a esposa. Existe um livro que trata sobre esse assunto, que o sexo começa na cozinha. Né? Então, ou seja, começa de manhã, você falando com a esposa, conversando com ela, e à noite é igual naquela brincadeira, a diferença sexual dos dois, né? Tanto do marido quanto da esposa. O marido é como um fogão elétrico, ou seja, ele liga e desliga fácil, e a esposa é como um fogão de lenha. Então você tem que colocar lenha, assoprar durante o dia, e à noite o fogo pega, e aí não sei se a pessoa vai ter espeto bastante para poder fazer o churrasco a noite inteira, né? O problema é quando o fogão tem lenha molhada. Né? Lenha molhada é um problema sério, viu? Bom, a gente tem esse programa disponível para você no canal do YouTube lá da Hit TV. Você precisa se inscrever nesse canal e você vai ter acesso a esse vídeo quantas vezes você quiser e todos os outros também. Divulgue, por favor, e faça inscrições aí no Hit TV lá do YouTube, tá bom? Quem ganhou o livro? Marcelo aqui, Marcelo Magalhães, da capital paulista. Valeu, Marcelo. O irmão vai fazer a dedicatória para você, tá? E a gente se encontra no próximo Vejam Só.